As histórias dos tesouros dos jesuítas nasceram no século XVII com os 7 povos das missões. E mesmo com a expulsão dos padres missioneiros do local, com a Guerra Guaranítica, continuam vivas no imaginário social até os dias de hoje. Ao longo da minha vida, sempre ouvi muita gente falando sobre os tesouros dos jesuítas. Só não diziam muito o tesouro dos jesuítas, os tesouros que estão por aí. Como criança, né, durante alguns anos que eu vivi com meus pais, se comentava assim de tesouro que estariam escondidos nas terras, nas propriedades. O ouro estaria avaliado em cerca de 13 bilhões de reais. Teriam os jesuítas toda esta fortuna? A resposta para esse mistério pode estar na própria história. Uma pergunta: de onde os jesuítas teriam esses tesouros? Eles não eram mineradores? Eles não tinham minas de pedras preciosas ou de metais preciosos? Uma explicação para essa história se atribui ao embaixador português Marquês de Pombal, que teria afirmado que os padres jesuítas eram possuidores de muitas fortunas. Mas ele teria feito isso com a intenção de difamar os missioneiros. O que eles trouxeram para as igrejas veio da onde? Eles trouxeram muita coisa da Europa. Eu tenho a impressão que são pessoas que tinham um pouco mais de cabedal, de dinheiro, e eles achavam um ouro, ou exploravam algum lugar e traziam junto. E começavam a esconder. Hoje tem uns bancos para guardar, mas na época não tinha. Onde é que eu vou guardar o dinheiro, ou guardar o ouro? Eles tinham que guardar em algum lugar. E eles então, sempre na beira do rio. Um mapa dos jesuítas foi encontrado na década de 90 no Museu Farroupilha, na cidade de Piratini. O documento, datado de 1774 e assinado por um suposto missioneiro, traria símbolos indicativos para as margens do rio da Várzea, entre os municípios de Iraí e Frederico Westphalen. Nós temos que olhar que esse mapa pertencia para os jesuítas. E esse mapa nós temos que olhar nos 7 povos das missões, onde eles trabalhavam. E é lógico que eles tinham que ter um mapa e onde eles se concentraram o trabalho deles. E a palavra tesouro, a gente tem que entender que ela é bem mais ampla. Às vezes pode ter um tesouro cultural. E realmente é muito comum encontrar nas lavouras ou em qualquer local que objetos arqueológicos, como fragmentos de cerâmica ou cerâmicas inteiras, né, que são as panelas feitas de barro, de argila, que eram retiradas dos rios, né, pelos indígenas. Alguns objetos feitos de pedra, algumas ferramentas, como machadinha, por exemplo, e também ossadas humanas, que na grande maioria das vezes estão dentro desses vasilhames cerâmicos. Esses vestígios, esses indícios, eles nos levam, sim, para um grande tesouro, mas não para um tesouro com valor monetário, mas sim um tesouro com um valor imensuravelmente, né, um valor imensurável histórico. Agora, a busca de tesouro é coisa de milênios. Sabe-se que os vikings andariam à procura de tesouro escondido pelos romanos. E até, curiosamente, Jesus Cristo faz uma referência a tesouros escondidos. Como todo mundo gosta de tesouro, pelo menos a imaginação leva a difundir essa ideia, né? De que poderia ter aqui ou ali tesouros escondidos. Por isso então não pode, é mito, não. Alguma coisa existiu. E nós que de repente nos distanciamos tanto que hoje pensamos que é mito. As histórias de tesouros perdidos ultrapassam fronteiras. Lendas ou verdades que se perpetuam e se imortalizam por gerações no imaginário social.